Vamos falar agora sobre coronavírus no Brasil e no mundo. Olha só, uma pesquisa liderada por brasileiros sugere que as mulheres têm uma resposta imune mais eficiente ao novo coronavírus do que os homens. Esse estudo foi publicado na quarta-feira, ontem, na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. Os cientistas analisaram 98 pacientes, 47 homens e 51 mulheres. E eles concluíram que as mulheres desenvolveram uma resposta mais eficiente das células T, que é um tipo de célula de defesa do corpo, o que contribui para que elas desenvolvessem menos casos graves. Além disso, as mulheres também tiveram menos respostas inflamatórias a essa doença, menos que os homens, no caso. O mundo, de fato, continua descobrindo detalhes sobre esse novo vírus, sobre a Covid-19. Para nos ajudar a entendê-lo, a gente conta mais uma vez com a participação aqui no Bom para Todos da médica sanitarista, pesquisadora Karina Calife, que é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Olá, Karina, sempre um prazer te receber. Tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita? Como vai? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo certo por aqui também, Karina. Doutora, seguinte, a gente ia conversar, inclusive, na semana passada, acabou não dando certo, a gente teve um probleminha, e eu ia discutir com você justamente que o nível de contágio, a velocidade de contágio no Brasil, na semana passada, tinha caído. E daí eu fui pesquisar essa semana de novo, para saber como que estava esse nível de contágio, e voltou a aumentar. Essas são informações da Universidade Britânica, Imperial College, que tem realmente feito essa medição, semana a semana. Então, a gente, com isso, conclui que realmente não é perene. Quando a gente fala, estamos em queda de transmissão, foi naquela semana, é isolado. Cada semana é algo novo que a gente está vivenciando aqui no país, né, doutora? Exatamente, Thalita. Essa RT que eles avaliaram, que chama a taxa de transmissão, é observada para ver quantas pessoas que uma pessoa infectada vai contaminar também, né? Então, o ideal é que ela esteja abaixo de 1. O que acontece? Houve uma diminuição no Brasil, mas foi uma diminuição muito pequena, né, para 0,98, se eu não me engano, mas rapidamente na semana seguinte a gente já teve uma subida novamente. Isso demonstra que a gente não tem um momento na pandemia controlado, não há controle. Principalmente isso está relacionado, mesmo os países que já tiveram uma baixa muito grande e depois subiram novamente, está relacionado às questões de isolamento social, está relacionado à possibilidade de diminuição, né, de circulação. Então, por exemplo, a Alemanha, quando houve a reabertura das escolas, isso voltou. E aí, no Brasil, isso chama mais atenção ainda quando a gente olha para outros indicadores, porque a taxa de transmissão é um dos indicadores, né? Nós continuamos tendo um número de mortes por dia muito alto, né? Tínhamos baixado um pouquinho, mas esse baixar um pouquinho é para 938, agora já voltamos a ter mais de 1.000 mortes, e o Brasil tem uma condição de um platô durante muito tempo, né? Durante alguns meses já, mais quase 70 dias, que o Brasil continua ali, como se a gente tivesse se mantendo num platô lá em cima, né, Thalita? Então, a taxa de transmissão não é perene, como você disse, não está dado que essa diminuição aconteceu, a gente não tem isso ainda nesse momento. Porque, inclusive, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelo governo, na semana do dia 16 a 22 de agosto, o país teve um aumento de 4% das mortes em relação à semana anterior, imediatamente anterior. Então, isso, a gente cresceu em número de mortes. Não dá para falar que a gente foi para 900 um pouquinho abaixo, mas já voltou a subir para mais de 1.000 agora. Você me explicava, inclusive, doutora, um pouquinho antes da gente entrar no ar, que outros países atingiram um platô, mas teve a curva para cima, desceu e daí sim o platô. A gente atingiu um platô aqui em cima, né? Exatamente. Nós temos a maioria dos países que a gente andou acompanhando, inclusive pela televisão antes da pandemia chegar aqui, ou seja, essa é uma outra questão importante. Nós tivemos mais tempo para nos preparar e, infelizmente, isso não aconteceu da forma devida, né? Que é essa questão da testagem, o rastreamento das pessoas positivas, rastreamento dos contatos, exatamente para fazer essa contenção, por conta dessa taxa de transmissão que a gente estava falando antes, né? Ou seja, para que a gente diminua a circulação do vírus no país. Então, você estava falando do número, a gente tem um platô completamente
diferente dos países no mundo. A maioria deles houve uma subida muito rápida, houve o início de um aumento, um número grande durante um determinado período, e há uma queda, e esse platô ele vai lá embaixo, com a RT bem diminuída, né? Então você fica com aquele platô, que é algo que você consegue pensar em algumas flexibilizações, com muito cuidado, porque o que faz que isso não aconteça? O Brasil é diferente, o Brasil, o platô está lá em cima. A gente, como eu estava falando, tem há mais de 70 dias essa média de 1.000 mortes, porque essa diminuição para 938, quando a gente fala em média de 1.000 mortes, se a gente teve mais 1.026 agora, veja, a gente tem 1.200, 1.026, 900, então a gente está numa média muito alta ainda, né, Thalita? E isso é uma coisa importante. Quando a gente olha até para os Estados Unidos, por exemplo, né, nós temos 3.731.022 casos, os Estados Unidos tem 5 milhões e quase 900. Mas nós temos 117 mil, quase 118 mil mortes, né? Enquanto os Estados Unidos têm 181 mil mortes. Ou seja, e os Estados Unidos não é exatamente uma comparação adequada. É só para dizer que, de fato, a nossa letalidade ainda é muito alta, né? E esse platô é como se a gente tivesse uma estagnação num lugar inadequado, lá em cima, com essa média de 1.000 mortes por dia, né? Sim, puxa vida. Outro assunto que ficou bastante em evidência essa semana, doutora, são os casos de reinfecção. A gente teve casos de reinfecção na Bélgica, na Holanda, em Hong Kong. A USP parece que estava investigando também alguns casos possíveis de reinfecção. A OMS alertou que é algo normal, que isso poderia acontecer de fato. Como que a gente pode enxergar essas reinfecções? É algo para temer? É algo que de fato era esperado? Queria saber sua opinião, doutora. Então, a primeira coisa a falar sobre o coronavírus é o tempo muito curto que a gente tem de conhecimento dessa doença. Então, é uma doença que a gente não sabe exatamente a história natural da doença, não entendemos todos os detalhes, porque apesar de para a gente estava falando isso, parecer uma eternidade o que a gente está vivendo, do ponto de vista da ciência, o tempo é muito curto para a gente dar tantas certezas, né, Thalita? Então, duas coisas em relação à reinfecção. O caso que já está mais estudado, falado, é um caso de Hong Kong, uma pessoa que teve há 4 meses e meio atrás, e depois ele vai para a Europa, volta e tem uma história de reinfecção. Isso ainda está sendo estudado, mas aparentemente é possível que tenha acontecido. Há duas coisas aí. Uma, o tempo dos 4 meses e meio, e segundo, que o tipo, né, quando vai se estudar o vírus, existem, apesar de não ter grande diferença do ponto de vista da doença, existem diferenças no vírus. Então, quando foi visto quais são os vírus que circulam, por exemplo, aqui no Brasil, são mais os que estavam nos Estados Unidos e na Europa do que os que estiveram na China no início da pandemia, em Wuhan. Então, essa pessoa de Hong Kong, ela tem uma história de ter ido à Espanha e ter voltado. A gente não pode dizer ainda que a reinfecção é uma coisa que está acontecendo, a gente não tem um número de reinfecções, né? São casos sendo estudados. Existem outras possibilidades, por exemplo, a questão da recrudescência da doença. Algumas pessoas que, por algum motivo, nós não temos ainda esse conhecimento, mantenham o vírus mais tempo dentro do seu, né, do seu espaço celular, tal, e que isso apareça. Isso tudo está sendo estudado. Então, eu não veria agora a reinfecção no sentido assim, a partir de agora vai todo mundo se reinfectar novamente, porque a gente não sabe se essa reinfecção é uma reinfecção, se acontecer, se for o caso de acontecer, mais simples, ou seja, esse cara de Hong Kong, por exemplo, esse senhor, desculpa, ele teve uma história muito pouco sintomática inicialmente e a segunda vez também. Mas se existir a reinfecção do jeito que está sendo estudos, a gente não sabe ainda se ela é mais simples, se não é, enfim. O que é que fica muito claro nisso tudo? Que o que a gente tem de medida que pode impedir qualquer contágio, ou seja, que as pessoas que já tiveram contato com o vírus, elas continuem se cuidando do ponto de vista de usar máscara, distanciamento aí de 1,5 metro das pessoas, porque mesmo que na reinfecção delas, se acontecer, elas possam ter um desenvolvimento mais leve, vamos dizer assim, elas podem continuar contaminando as outras pessoas. Então, esse cuidado, até a gente chegar à vacina, né, Thalita? A gente tem que chegar à vacina com vários detalhes que a gente tem aí, não é só a vacina dar certo, tem muita coisa além disso, mas
não dá, mesmo para quem já teve, sair tirando a máscara, enfim, andando por aí. Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. A mesma coisa em relação ao número de mortes que a gente viu, né? A adoção de medidas, as medidas de prevenção são o que sustentam. Na hora que você abre mão disso, volta a ter número de mortes, de casos, como aconteceu na Alemanha, em 24 horas, acho que mais de 1.000 casos, né? Coreia do Sul também, que tem uma história muito boa, foi abrir, tem novamente, enfim. Eu acho que a gente finaliza falando sobre a vacina, porque ontem o Instituto Butantan, o governo Dória, deu detalhes, né, sobre essa vacina desenvolvida. Serão 2 doses, a vacina Coronavac, que é desenvolvida junto com a farmacêutica chinesa, Sinovac. Ela pode trazer, inclusive, imunidade superior a 97% contra o coronavírus, isso segundo o Instituto Butantan. E João Dória, inclusive, anunciou que ela pode chegar até o final desse ano, ou seja, até o final do ano, até dezembro, é possível que o estado de São Paulo tenha 45 milhões de doses já disponíveis. E daí é importante a gente voltar a discutir, né, doutora, sobre como essas vacinas serão distribuídas, se elas serão distribuídas de forma igual para a população, se serão via SUS, como se dará essa distribuição. Então, tudo isso faz parte de uma discussão importante que a gente tem que ter a partir de agora. Claro. Em relação à vacina, eu acho que o que você já falou, a gente já tinha conversado aqui em outros momentos, a potência de que a vacina, fases, que é o que parece estar acontecendo, tanto com a da Sinovac, né, quanto com a de Oxford, ou seja, que ela tem um bom resultado nas pesquisas e ela finalize a fase de segurança de um jeito positivo. Isso a gente já esperava que pudesse acontecer até o final do ano, mas uma coisa é isso, outra coisa é a produção e a distribuição dessas vacinas, né? Então, vamos ver, acho que o Butantan tem total possibilidade e estrutura para que, tendo a transferência de tecnologia fortemente, enfim, produzido e realizado aqui, tanto o Butantan quanto o Biomanguinhos, a gente tem no Brasil uma estrutura muito boa, estruturas do SUS, é bom que se diga, né? Agora, toda essa parte mais da logística do SUS, né, que a gente está falando, ou seja, de como é que você vai fazer essa distribuição, ou seja, quem são as primeiras pessoas que vão receber, se é grupo de risco, se não é, se é inicialmente todo pelo Sistema Único de Saúde, como é que você garante que essa distribuição tem uma certa capilaridade, vamos dizer assim, porque a gente está vendo que no Brasil a gente tem muitas pandemias, né, Thalita? Quando a gente vê, por exemplo, Pernambuco caindo um pouco, Paraíba se mantendo, aí o Tocantins aumentando, o Amazonas diminuindo, então quando a gente olha, é muito interessante o mapa do Brasil, é como se você tivesse setinhas subindo, setinhas de manutenção e setinhas caindo, ou seja, essa estruturação, esse jeito de distribuição, ela é muito importante, né? Para que a gente garanta aquilo que dentro do SUS a gente chama de equidade, ou seja, para que chegue para quem precisa de forma universal também, que é um outro princípio. Então, eu acho que uma das grandes questões é que o SUS assuma, né, o Sistema Único de Saúde, a gestão do SUS, os cuidados, essa distribuição de forma que chegue a todo mundo que precisa, né? E que a gente não tenha uma diferença muito grande e uma desigualdade que já é enorme, né? A gente já conversou isso aqui, ou seja, com a interiorização, com a periferização da pandemia, a gente sabe que as pessoas que estão se contaminando são as pessoas com menos condição, menor salário, né? Que não tem trabalho formal, ou seja, pessoas que estão precisando se expor mais. Então, acho que tudo isso precisa ser considerado no momento de distribuição da vacina. Doutora, só para a gente encerrar agora, realmente, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu queria te passar, que é do Berto Pedroso de Mello. Ele perguntou assim, se as mutações do vírus poderão, de alguma forma, dificultar uma vacina única, se vão permitir a criação de uma vacina única. Veja só, Beto, o que tem demonstrado todos os estudos até aqui é que existem pequenas diferenças. Eu estava falando do vírus que foi isolado em Wuhan, na China, o que foi da Europa, o que nos Estados Unidos, eles têm algumas diferenças, mas que não, até aqui, até o que se sabe, até o que tem se visto com a vacina, isso não vai interferir na produção da vacina. A gente não tem uma grande, né, tudo isso ainda sendo estudado, ainda sendo visto. Veja, eu tenho esse cuidado de dizer que tudo que a gente está falando sobre a Covid-19, a gente tem um tempo muito pequeno de estudo e a gente tem que ter muito cuidado ao falar. Mas, aparentemente, a gente terá, sim, vacinas com uma
boa eficácia, com uma boa possibilidade. Só que até o tempo dela chegar e estar disponível para todas as pessoas, do jeito que a gente acha que deve ser, ou seja, de uma forma universal para todos, a partir do Sistema Único de Saúde, eu realmente ainda acredito que é o ano que vem, aí pelos meados do primeiro semestre, né, de 2021. Espero que seja antes, mas é o que a gente tem visto de possibilidade.